Então Deus me levou até 1 Reis 18:46, que diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. Tem versão que diz que a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Isso acontece depois que Elias vence os profetas de Baal e ora por 7 vezes para que a chuva viesse sobre a terra. Agora, o que eu queria dizer para vocês essa manhã é que muitas vezes a gente se pergunta ou pergunta a alguém qual é o segredo para ser um homem ou mulher de Deus, sabe? Que seja um instrumento de Deus, que seja um canal de Deus para abençoar vidas, para abençoar a sua geração, para abençoar a sua casa, a sua família. Qual o segredo para permanecer firme, inabalável, diante de uma pandemia como essa, não esfriar na fé, sabe? Não começar a perder a essência, perder o primeiro amor, perder a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia. Qual é o segredo para todas essas coisas? Então, o que eu fui ministrado pelo Senhor foi: não é você, é a minha mão sobre você. Sabe, queridos, é lindo ver Elias fazendo milagres. É tremendo e é fantástico ver Elias vencendo os profetas de Baal no Monte Carmelo. É maravilhoso ver Elias orando no monte para que o fogo descesse sobre os soldados que vinham prendê-lo. É tremendo ver Elias orando para a multiplicação da farinha e do azeite da viúva. E é mais poderoso ainda ver Elias orando para que o filho da viúva ressuscitasse. Mas tudo isso só aconteceu porque a mão do Senhor estava sobre Elias. E aqui, onde o Espírito gritou no meu coração: continue, não pare, não desista, não retroceda, porque a minha mão está sobre você. E se a mão de Deus está sobre você, queridos, vai dar tudo certo. Se a mão de Deus está sobre você, essa tempestade não vai te matar, esse problema não vai te acabar, essa luta não vai te vencer. Sabe por quê? Não é você, é a mão dele. Aleluia! É a mão dele sobre você, assim como a mão dele estava sobre Elias. E nesse tempo difícil que estamos vivendo, não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão de todos os dias, quando você levantar, sabe? Você que está podendo sair aí para fazer alguma coisa, ou independente, todo dia quando você levantar, quando você acordar, a sua oração tem que ser: Senhor, não retires a tua mão de sobre mim. Deus, que a tua mão esteja sobre mim. E então você verá a diferença. Então você verá milagres acontecer, diga amém. Então você verá o sobrenatural acontecer. Então você vai ver a multiplicação. Você vai ver o milagre da ressurreição. Você vai ver as guerras sendo vencidas, porque a mão de Deus, aleluia, ela está estendida sobre você. Esse foi o segredo de Elias, e esse é o segredo de homens e mulheres de Deus, que sabem que nós não se movemos, irmãos, pelas circunstâncias, pelo que está acontecendo no tempo agora. Nós se movemos pela poderosa mão de Deus. A igreja, aleluia, está vivendo um tempo agora na terra, onde nunca foi tão necessário se mover debaixo da mão do Todo-Poderoso. Eu sinto como se Deus estivesse estendendo a sua mão. Alguns Ele vai tomar para si, Ele vai levar, como levou nosso irmão Lázaro, como levou outros também. Outros vão ficar, mas não vão ficar por acaso, vão ficar porque Deus tem propósito. Você já se perguntou por que você não foi ainda? Por que você não morreu naquele dia, naquele livramento? Sabe, tem pessoas aqui que, se eu der o microfone, vai contar muitos e muitos livramentos, várias coisas que você já passou, perto da morte, perto do vale da sombra da morte, mas você não morreu. E por que você não morreu? Porque a mão dele está sobre você. E não é que aqueles que se foram, a mão de Deus não estava sobre ele, é porque o propósito para eles era diferente, mas o teu propósito ainda continua nessa terra. O meu propósito ainda continua nessa terra. E a minha pergunta é: Senhor, o que o Senhor queres de mim? Eis-me aqui, Senhor.
Precisamos aproveitar esse tempo para manifestar os milagres e o sobrenatural de Deus, mas isso só vai acontecer se nós entendermos que é a mão dele que faz todas as coisas. Não é a mão do homem, não é a sua mão, é a mão de Deus, diga amém. Não se mova pelo seu braço, não se mova pela mão do homem. Não é um homem que vai resolver todos os problemas, não, queridos, é a mão de Deus sobre a terra, é a mão de Deus sobre Simões Filho, é a mão de Deus sobre a sua casa, é a mão de Deus sobre a tua vida, porque a mão dele é poderosa, aleluia. E quando Elias chega nesse momento, onde há essa revelação, que a mão de Deus é que fez tudo aquilo através de Elias, então há uma segunda ordem ali. E isso também me chamou muita atenção, quando a Bíblia diz que depois que Elias ora para que a chuva descesse sobre a terra, então ele diz, a palavra diz que Elias cingiu os lombos e correu adiante de Acabe. Cingiu os lombos e correu adiante de Acabe. E eu estava estudando sobre isso, cingir os lombos. O que seria cingir os lombos nesse tempo? E qual aplicação cingir os lombos tem para nós? E eu descobri que os homens desse tempo, eles tinham o costume de usar aquele vestido longo, que não é nada disso que a gente vê hoje nos nossos dias, claro. Uma túnica, e que era até normal colocarem um cinto sobre a sua cintura. E esse cingir os lombos nada mais era do que, em alguns momentos que houvesse a necessidade, como correr, ou andar apressadamente, ou até mesmo se defender ou atacar em um momento que o inimigo se aproximasse, eles precisavam levantar esse vestido e amarrar entre as suas pernas, de uma forma que não mostrasse nada, mas ficasse um pouquinho acima do joelho. E eles amarravam essa túnica, e assim eles estavam cingindo os seus lombos, eles estavam preparados para correr, para andar apressadamente, ou para se defender ou atacar o inimigo que se aproximasse. Amém? Isso era cingir os lombos. Bom, e aí a Bíblia diz que Elias cinge os seus lombos e correu. Ele cinge os seus lombos para correr em direção a Acabe. E eu estava pensando, e o Espírito ministrando ao meu coração, que se cingir os lombos é preparação, então Deus está falando conosco, Deus está falando com a igreja, que esse é o tempo que a igreja precisa cingir os seus lombos. Que esse é o tempo que a igreja precisa se preparar. E se preparar para quê? Vamos lá. Sua Bíblia está aberta aí? Efésios capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14 diz: estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. E tem versão que diz: cingindo os vossos lombos com a verdade. Então esse é o tempo que a igreja precisa se preparar e cingir os seus lombos com a verdade, ou seja, caminhar apressadamente, correr com a verdade. E o que é a verdade? Ou o que é a verdade? Jesus disse que Ele é a verdade. Então esse é o tempo que o Senhor está falando para a igreja: igreja, cinja os seus lombos e corra com a verdade que você já tem nas mãos. Leve essa verdade às pessoas, leve essa palavra aos seus amigos, leve essa palavra à sua família, leve essa palavra na sua rua, leve essa palavra no seu local de trabalho, leve essa palavra pregar em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Leve, cinjam-se com a verdade. Por quê? Porque Jesus está voltando. Assim como Elias se cingiu para correr, a igreja precisa cingir os seus lombos e correr, mas não correr de qualquer jeito, mas com a verdade do Evangelho, com a verdade do reino, sobre cada lugar, cada canto,
cada beco, cada viela, cada casa, cada rua, aonde pudermos. E ainda que nesse tempo a gente não possa estar saindo para fazer eventos ou evangelismos, hoje Deus nos deu uma ferramenta poderosa que é a internet. Mas o problema é que não estamos cingindo os nossos lombos, se preparando da forma adequada. Estamos mais preocupados com o entretenimento, estamos mais preocupados em passar horas e horas e horas e horas na internet, contaminando a nossa mente, vendo coisas que não edificam, se alimentando de coisas que não edificam. É difícil cingir os lombos dessa forma. Precisamos cingir os nossos lombos com a verdade, diga amém. Por quê? Porque Jesus está voltando. Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Olha o que a Bíblia diz. Jesus está ali contando, nesse contexto, uma parábola sobre a volta do noivo, a volta de Cristo. E então a Bíblia diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. A minha versão diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Ou seja, a igreja, se prepare, não perca a sua luz, porque o noivo está voltando. Como está a sua candeia? Está acesa ou está apagada? Aquela luz, sabe, irmãos, que você tinha antes e que por algum motivo você deixou enfraquecendo, ao ponto de até em alguns casos se apagar. E eu sei que você lembra, meu Deus, como eu era antes, como eu servia a Deus antes, como eu me entregava antes, como eu me envolvia antes, como eu sentia a presença de Deus antes. Mas hoje, por que isso não está acontecendo? Será que essa candeia apagou? Será que essa luz se apagou? Igreja, esse é o tempo de a igreja brilhar, iluminar nessa terra como nunca antes. Mas para isso você precisa se preparar, cingir os seus lombos, porque é tempo de correr, meu irmão. Não é tempo de ficar parado, é tempo da igreja correr, acelerar a volta de Cristo. Mas só faz isso com a candeia acesa. Só faz isso sendo luz nessa terra. Aleluia. Fazendo a diferença, sendo luz, se entregando, se envolvendo. Irmãos, que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Seja a cada dia, a Bíblia diz: aqueles que estão limpos, limpe-se mais, e aqueles que estão sujos, suje-se mais, porque Jesus está voltando. Então você que não cingiu os seus lombos ainda, esse é o tempo de cingir os seus lombos, de se preparar. Diga comigo, preparação. É isso que Deus quer da sua igreja nesse tempo. Preparação para correr, para além de correr, batalhar também. Que era um dos motivos por qual os homens cingiam os seus lombos. Era para defender ou atacar se o inimigo se aproximasse. O inimigo ele está atacando. E nós como igreja precisamos cingir os nossos lombos, se preparar para guerrear, para batalhar. Essa guerra, irmãos, nós vamos vencer no joelho e na oração. Essa guerra nós vamos vencer com muita oração, com muito jejum, com muito pranto, crendo e liberando a verdade de Deus sobre as vidas, sobre as pessoas. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de interceder, não pare até a resposta chegar, aleluia. Até o milagre vir. Elias orou quantas vezes para que a chuva viesse? Quem sabe? Ele não orou uma, nem duas, ele orou 7 vezes. Elias orou 7 vezes. Ele poderia ter parado na primeira, ele poderia ter desistido na segunda, na terceira ele poderia dizer: ah, Deus, o Senhor não está me ouvindo não vou orar mais não. Ele ora e na 7ª vez, ele manda o moço ir olhar para ver se vê algum sinal. E o moço olha e diz: olha, Elias, tem uma pequena nuvem. Para aquele servo não era nada, mas para Elias era um sinal.
Porque quem não está com a visão espiritual aberta não consegue ver os pequenos sinais que o Senhor já está mandando. A pandemia é apenas um dos pequenos sinais. Pastor, o senhor está chamando a pandemia de pequeno? É porque, segundo a Bíblia, tem muito mais coisas piores para acontecer. E isso nos assusta, sim, porque somos humanos, mas não nos surpreende. Porque são profecias e a igreja precisa se preparar, cingindo os seus lombos para levar a verdade. Não é tempo de apenas se preocuparmos com nós mesmos, mas se preocuparmos com todos, porque é necessário que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga bem, como está a sua candeia, queridos? Se a luz está se apagando, eu vou te dar um conselho: joga mais lenha nessa fogueira. Coloca mais lenha, para que esse fogo cresça. Para que esse fogo cresça. O livro de Levítico diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas para ele não se apagar, cada turma dos sacerdotes, quando chegasse pela manhã, tinha que ir lá e colocar mais lenha no fogo. Para que o fogo não se apague, tem que se colocar mais lenha no fogo. Para que essa luz de Deus não se apague na sua vida, para que esse fogo do Espírito que queima dentro de você não se apague, você tem que colocar mais lenha nesse fogo. E isso diariamente, não é apenas 2 vezes por semana vindo ao culto, é você fazendo na tua casa o teu culto. É você fazendo no seu dia a dia um estilo de vida, de buscar, de adorar e de se render ao Senhor todos os dias. Aleluia! Esses dias lá em Terra Nova, eu estava ministrando algo parecido para a igreja, e eu falei: irmãos, que é isso? Nós estamos em um tempo difícil, aonde a cada dia fica mais complicado se reunir, aonde cada dia fica mais complicado estarmos juntos, mas os irmãos estão agindo como se tivesse tudo normal. Estão se entregando à frieza espiritual, estão se entregando às coisas do mundo, estão se entregando ao desânimo. Que é isso, irmãos? Esse é o tempo, e nunca teve um tempo mais propício do que esse, para que a igreja, que eu e você, que nós representamos, continue se consagrando e buscando e se entregando cada vez mais ao Senhor. E isso é cingir os seus lombos, é se preparar para uma batalha onde nosso inimigo é invisível. Mas existe um Deus que está com a sua mão estendida. Eu não sei você, mas a mão de Deus está sobre mim. Ela está sobre você? Então coloque a mão na sua cabeça e diga: a mão de Deus está sobre mim. E se isso é profético, a mão de Deus é que faz a diferença nessa hora. Mas essa manhã, Deus me trouxe aqui para dizer para você que é tempo de preparação. E se é tempo de preparação, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta você que está dormindo, que não está percebendo os sinais. Desperta você que está se enfraquecendo na fé. Desperta você que está desanimando. Desperta você que está esfriando. Ei, irmão, desperta. Sabe, tem pessoas que tem hora que a gente tem que dar uma chacoalhada nela. Parece que tem hora que Deus tem que dar uma chacoalhada na gente, para a gente entender o que está acontecendo. Não é tempo de crente desviar não, meu irmão. Não é tempo de crente se afastar da presença. Não é tempo de crente se afastar. É tempo de crente se achegar cada vez mais aos pés daquele que vive, que reina para todo sempre. Diga: eu não posso me afastar. Aleluia. E como é bom viver isso, essa busca. Como é bom viver essa graça de Deus, onde não há dificuldade para você sentir a presença dEle. Sabe quando você está em um nível de busca, onde tudo fica fácil para você sentir Ele. Tem um louvor que começa a tocar, do nada você começa a chorar.
fica tudo fácil, você está sensível, há uma sensibilidade para sentir Deus, há uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e isso pode acontecer em qualquer lugar, não necessariamente no culto que você está na igreja, mas na sua casa, no seu carro dirigindo, no seu escritório, na loja, onde você estiver, em algum momento a sua sensibilidade, sabe, porque o seu coração está desejoso disso, o seu coração quer isso, você está com fome, está com sede de Deus, e é isso que muitos crentes estão perdendo nesse tempo, a fome e a sede. Essa fome, essa sede de buscar ao Senhor é que vai te dar essa sensibilidade, ao ponto de você entender os sinais, entender o que está acontecendo e se preparar, cingindo os seus lombos. A palavra de Deus para a sua vida é: se você nessa manhã veio aqui esperando esse que eu te digo, eu vou te dar um esse que eu te digo. Esse que eu te digo, se prepare, cinja os seus lombos, porque o noivo está voltando. Tem melhor esse que te digo do que esse? Não tem. Mas assim não vale, pastor, tem que ser no mistério, então vou fazer o mistério aqui. Esse que eu te digo, igreja: se prepare, cinja os seus lombos, não deixe apagar a sua luz, porque o noivo está voltando, Cristo está vindo, e nós precisamos como igreja entender os sinais, cingir os nossos lombos para correr. Cingir os nossos lombos para correr. Correr o quê? Correr a carreira que nos está proposta. O propósito de Deus para as nossas vidas não se vive parado, mas se vive caminhando, correndo em direção, aleluia, ao que Deus tem direcionado. Quando eu estava meditando esse texto, o Senhor falou comigo: tem muito crente parado. Por isso essa palavra é uma palavra de despertamento, amém, igreja? Amém, irmãos? É uma palavra de despertamento. Cada um recebe no nível que precisa. À medida que eu vou falando, se vai encaixando com o que você precisa, receba. Se você não precisa, não receba. Mas se você precisa, como eu, então tome posse. É despertamento para mim e para você, dizendo: não é qualquer coisa que está acontecendo, são sinais, e nós como igreja precisamos correr a carreira que nos está proposta para não ficarmos parados, mas como Elias, corremos. Só que, aqui tem uma questão. Quando Elias sai dessa situação, Elias é afrontado por Jezabel. Jezabel ameaça Elias dizendo: eu vou te matar. E talvez esse vírus está dizendo para você e para mim: eu vou te matar. E talvez os inimigos desse levantado estão dizendo para mim e para você: eu vou te matar. E Jezabel falou para Elias: Elias, eu vou te matar. E qual foi a reação de Elias? Foge para o deserto, se oprime, se deprime e pede a morte. A sua posição diante dessa situação e daquilo que o inimigo tem tentado fazer você acreditar é que vai fazer toda a diferença. Tem pessoas que estão com sentimento de medo e de morte o tempo todo. E se tem alguém aqui nessa manhã que está sentindo isso, hoje vai cair por terra no nome de Jesus. Porque essas palavras de morte, de medo e de pânico estão paralisando muitos crentes, e nós não podemos ser paralisados por isso. Sentimos a dor do outro, oramos pelas famílias que estão perdendo, oramos pelas pessoas, mas não podemos fazer como Elias, se oprimir, se deprimir e pensar em morrer também. Precisamos se levantar e correr. Mas Elias estava sem força, como talvez muitos aqui estejam sem força. Não estou encontrando força, pastor, o que é que eu faço? Aí entra a ação de Deus. Elias está deitado ali pedindo a morte, então Deus manda o anjo visitar ele. E o anjo toca nele e fala: Elias, levanta, come e bebe. Tinha ali pão e água, que não era qualquer pão e água normal, era algo espiritual. Então come e bebe, porque grande ainda é a sua caminhada. E Elias levanta, come e bebe, mas volta a dormir de novo. E o anjo vai lá, toca nele de novo: Elias, desperta. Aleluia. Ei, crente, desperte.
Não se oprima nem se deprima diante dessa situação que estamos vivendo. Deus precisa de você. Então come e bebe. Come e bebe, porque é isso que vai te dar força para você não parar. Porque é isso que vai te dar força para você continuar a carreira que está proposta. É isso que vai te dar força para você ajudar um irmão que precisa, uma família que precisa, ou até mesmo um desconhecido que precisa. É isso que vai te dar força para você orar pelos que estão internados, para orar para aqueles que estão desviados, para aqueles que estão afastados. Não seja mais um desses, mas se levante. Come, Elias, bebe. E Elias come e bebe e se levanta, ó, sobrenatural. E a Bíblia diz assim: e com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Com a força daquela comida, Elias não ficou parado. Igreja, cinja os seus lombos. Se prepare, porque vamos correr. Porque vamos caminhar. Se não conseguir correr, caminhe. Se não conseguir caminhar, vai rastejando, mas só não fique parado. E como eu vou fazer isso? A comida é Deus que vai dar. A força que você precisa vem do Senhor, porque a mão dele está sobre a igreja. Aleluia! Então por isso, geração de Elias, vamos correr. Vamos caminhar, porque a comida o Senhor já providenciou. Estamos se alimentando nessa manhã. E o que é que você vai fazer depois de receber essa comida? Vai ficar parado? Ou vai se mover no sobrenatural, nos milagres, na direção que o Senhor vai dar para a tua vida? Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Então diga-se comigo: eu tomo posse. Diga: em nome de Jesus, eu viverei o propósito de Deus para a minha vida. Diga: hoje eu estou despertando. Fique de pé. Fique de pé. Vamos orar aplicando essa palavra na nossa vida, amém? Aleluia. Nós vamos cantar uma canção e você vai colocar a mão no seu coração. Queridos, por um momento eu queria te pedir que você esquecesse de tudo agora, se ligasse só com Deus, amém? Esse é um momento importante, porque é um momento de aplicação da palavra. Tudo que você ouviu, você vai agora declarar sobre a sua vida. Feche seus olhos. O louvor vai estar tocando e você vai estar apresentando ao Senhor a sua vida agora. Se você precisa de um despertamento, pode pedir a Ele. Se você acha que não tem se preparado da forma adequada, peça ao Senhor. Coloque a sua vida diante dele agora. Deus não errou ao te escolher, Ele te escolheu porque você pode. E você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Coloque a sua vida diante de Deus. É a mão dele sobre você. É a mão dele sobre a Betesda. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fala para Ele. Fala para Ele. Abra seu coração para Ele. É manhã de despertamento. Cinja os seus lombos, igreja. Geração de Elias, cinja os seus lombos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia.
Acende a tua luz, Senhor. É só Em nós. bater que eu vou abrir pra você. Fala para Ele. Entrar. Pede a Ele para te despertar. Pede a Ele. E eu já coloquei Seu as clamor. minhas vestes brancas. Faz de novo, Senhor. Estou só te esperando. Vem, vamos Aleluia. dançar. Aleluia. Maranata. Aleluia. Aleluia. Maranata. Oh, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes Isso. brancas. Fala para Ele nessa manhã. Fala. Só te esperando. Pede a Ele, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero correr, eu quero caminhar, Senhor, na tua presença. Aleluia. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos como igreja. Desperta-nos como igreja, Pai. Oh, Deus. Desperta o teu povo. Minhas lamparinas Abra teu coração para Ele, querido. estão acesas. Abra teu coração para Ele. Não se prenda, não. Se derrame na presença dEle. Se lance aos seus pés. Esperando A mão de Deus está sobre você. os teus passos. A mão dele está sobre você. Não há volta. Aleluia. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos Vem, Jesus. dançar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Espírito Santo. Desperta. Coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Maranata, Maranata, vamos dançar. Levante as suas mãos. Eu não imaginava Araia Siri Candaraia que era lindo assim. Tereba. Siri Kendere. Meu noivo esperado. Eu Ele está vindo. minha casa. O noivo está vindo. Morar, O noivo está chegando. pode morar. E precisamos, como igreja, nos despertar. Cingir os nossos lombos. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Era lindo, 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 lindo. O meu noivo Desperta, igreja. O noivo está vindo. minha casa. Ele está vindo. Pode morar aqui, pode morar aqui. Senhor, Ele está vindo. eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Já coloquei Ele está vindo. minhas vestes brancas. O noivo está vindo. Estou só te
Você pode sentir a mão dele sobre você aí. Você pode sentir a mão dele te tocando aí. É tempo de despertamento. É tempo de entender que não podemos parar, aleluia. Vamos se mover no sobrenatural, debaixo de milagres, de provisões do céu, porque o Senhor está preparando a sua igreja. Se coloque na posição para se preparar, cingindo os vossos lombos e entendendo que a mão dele está sobre você. Essa luta não vai te matar, essa tempestade não vai te destruir, esse problema não vai acabar com a sua família, porque existe um Deus que está com a mão estendida sobre você. A mão dele está sobre nós e nós iremos vencer, porque a igreja é indestrutível. Nada pode destruir a igreja, nada pode parar a igreja, nada pode acabar com a igreja, porque o dono dela está vindo aí. Foi ele que deu a ordem, foi ele que disse: se preparem, preparem-se, despertem, acordem, se levantem, levanta e anda, não seja um paralítico espiritual, porque o noivo está chegando. A trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, e ele virá entre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todo olho verá e contemplará a sua glória. Diga obrigado, Senhor. Diga: eu tomo posse, e eu creio que nesse tempo a mão do Senhor me guiará, me fortalecerá, vai prover todas as coisas. Eu creio que esse tempo de preparação, de despertamento, eu não vou ficar parado. Eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Você crê e recebe? Dê um aplauso bem forte a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. À noite ou à tarde, né? Que horário é à tarde? 17h30. Daqui a pouquinho, né? Deus abençoe os irmãos. Amém. Sai daqui debaixo da graça, da paz do Senhor e da comunhão do Santo Espírito, que esteja com todos, e que você passe todo esse dia aí agarradinho, abraçado com essa palavra queimando no teu coração. Quem recebe diz amém. Vai em paz, Deus abençoe.